Nos últimos dias tem-se falado sobre a nova ferramenta de inteligência artificial criada pela Google e a verdade é que esta ferramenta está a deixar imensa gente chocada por toda a internet. E mal saiu esta nova ferramenta, começaram logo a surgir os primeiros vídeos virais na internet a falar sobre ela, sobre esta ferramenta, e a verdade é que eu decidi ir mais a fundo e descobrir o que é que estava por detrás disto tudo. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, esta não é mais uma ferramenta de inteligência artificial. O VO3 é, na verdade, o início de uma grande mudança que já vinha sendo temida por muitas pessoas. Nós estamos a falar de uma ferramenta que produz vídeos tão realistas e que realmente se vai demarcar de todas as outras ferramentas que já existiram e, por consequência, dará início a uma progressiva substituição das pessoas em inúmeras áreas. Tudo o que ouvimos falar por aí sobre produção de vídeos curtos, cinematografia e produção de deepfakes vai tudo ser reposto por inteligência artificial. Na verdade, os deepfakes vão aumentar e vão se tornar cada vez piores e uma ameaça para aquilo que é realmente verdade. E o VO3 é, na verdade, o início dessa mudança. E uma vez que nós sabemos disso, duas coisas acontecerão. Uma, serão as pessoas que irão se lamentar e que permitirão serem substituídas. E outra coisa, serão as pessoas que irão aproveitar o que é novo e o que ainda não foi usado para se anteciparem e adaptarem-se à nova realidade. E depois de ter feito a minha pesquisa, eu decidi estudar algumas ideias e formas que não só eu, mas a própria comunidade da inteligência artificial antevê que irão realmente ajudar as pessoas a fazer milhares, se não múltiplos milhões de euros ou dólares com isto. Eu acredito que será uma verdadeira corrida de quem chega lá primeiro e de quem tira proveito o mais rápido possível. E por isso, neste vídeo eu vou explicar as principais formas extremamente prováveis que quem as usar primeiro irá ganhar muito, mas mesmo muito dinheiro com ela. Começando pelas ideias mais básicas. A primeira ideia é criar páginas de Instagram especializadas em um tipo de conteúdo específico. Exemplo, documentários de civilizações que nunca existiram. Isto poderia ser, por exemplo, vídeos de 3 a 5 minutos sobre civilizações inventadas, com visuais realistas e uma narração séria. Por exemplo, descoberta de uma civilização de alguma coisa de astrólogos no deserto do Saara, ou 10 mil anos antes dos egípcios. Feita num estilo Netflix, que depois pode ser publicado no YouTube, Shorts, TikTok, Instagram Reels, e com títulos como, por exemplo, isto mudará tudo o que sabias sobre a história. E, por exemplo, seguindo este exemplo, a maior parte das pessoas, tendo em conta o início disto, poderia estar a ganhar dinheiro com as visualizações no YouTube, AdSense, que, só para terem uma ideia, estamos a falar de uma plataforma que, por cada 1000 visualizações, está-vos a pagar entre 1 a 5 dólares. E isto é simplesmente ridículo. As pessoas podem ter múltiplas formas de ganhar dinheiro. Uma vez que criam um conteúdo totalmente inovador e disruptivo, é uma questão de tempo e quem chega lá mais rápido até realmente começar a ganhar tração e ganhar visibilidade. Porque uma vez que tu ganhas visibilidade, tanto podes ganhar dinheiro com anúncios, como podes ganhar dinheiro, por exemplo, como nós vemos aqui muitos exemplos, ganhar dinheiro com infoprodutos, monetizar muito rapidamente, criar, por exemplo, um infoproduto, um e-book, como gerar os melhores prompts para fazer estes vídeos e meter lá tipo um PDF na Hotmart ou uma porcaria qualquer e meter a 9 euros, por exemplo. Ou seja, as formas são infinitas. Mas estes são alguns exemplos que eu acho que seriam os mais plausíveis de serem executados e que a maioria do mercado executa para conseguir monetizar o mais rápido possível. Outra ideia poderia ser entrevistas engraçadas do passado, criar vídeos curtos no TikTok, Instagram e YouTube e depois a seguir a isto vender infoprodutos de forma passiva através de um link da bio, onde tu, por exemplo, podes vender um guia com os prompts que funcionaram para criar os vídeos semelhantes. E isto, na verdade, é algo que já foi aplicado logo no início. Para a malta que está mais atenta e já viu, por exemplo, no TikTok, se formos a ver, agora já está muito mais comoditizado, por assim dizer, já há muitas páginas a fazer isto, mas a primeira e que ressoou mais, havia uma página que se chamava Máquina do Tempo, como vocês estão aqui a ver no ecrã. Eu próprio tirei print, mas vocês só para terem aqui uma ideia, imaginemos, em uma semana de existência bateu os 50 mil seguidores e cada vídeo tem uma média de 200 mil visualizações.
É óbvio que isto gera de alguma forma tração e uma vez que vocês têm esta visibilidade, graças a este conteúdo totalmente disruptivo, feito com IA, feito com AI, feito com o VO3, muito provavelmente estas páginas devem estar a fazer muito dinheiro. Os donos destas páginas devem estar a fazer mesmo muito dinheiro. E nós vemos aqui a forma deles monetizarem é simplesmente uma coisa que não é nada de outro mundo. Por isso, vai tudo depender da forma como as pessoas depois aplicam as suas estratégias para conseguir ganhar dinheiro. Mas eu acho, honestamente, que isto será uma corrida em que as pessoas, efetivamente, ou chegam lá primeiro, ou já é tarde demais. E o curto espaço de tempo que as pessoas têm é simplesmente decisivo. Porque é uma coisa que eu vou voltar a tocar, que é ou as pessoas vão se lamentar com isto, ou as pessoas tiram o proveito. E o proveito não é... E este tirar proveito não vai dar lugar para a procrastinação das pessoas. Porque nós temos aquela cena de deixar sempre para amanhã, fazer isto ou aquilo, mas, se tu deixas para amanhã, hoje, 30 concorrentes teus já avançaram, já têm mais de 10 horas de avanço que tu, porque simplesmente decidiram, simplesmente deram muito mais all-in, muito mais grind, muito mais horas meteram naquilo do que tu e provavelmente vão chegar lá primeiro que tu e quando tu lá chegares já não vai causar o mesmo impacto. E é verdade, há outras ideias, há muitas ideias e eu vou mostrar aqui mais ideias de coisas que vocês podem usar, algumas delas muito avançadas e pouco ainda pensadas por muitas pessoas, mas que podem ajudar realmente e vão, eu tenho a certeza absoluta que vão ajudar. Algumas destas ideias serão implementadas mais cedo ou mais tarde, se calhar até já estão a ser implementadas, mas eu tenho a certeza que vão fazer muito, muito, muito dinheiro. E quando eu digo muito, muito dinheiro, não estamos a falar de 10 mil euros por mês ou algo assim do género, estamos a falar de múltiplos milhões por ano, ok? Múltiplos milhões de euros. Isto que eu estou a dizer, malta, não é brincadeira, não é algo que eu estou só a dizer porque sim. Eu próprio estou a executar algumas destas coisas. Claro que algumas eu não vou dizer, como é óbvio, mas algumas destas coisas com o VO3 na minha agência e é tudo uma questão de saber se vocês vão aplicar ou se não, ok? Se tu queres realmente ganhar dinheiro, pega nisto e tira proveito. O tempo está a passar e, infelizmente, quer queiramos, quer não, a inteligência artificial, como eu já vos disse, não vai tolerar, não vai dar lugar para procrastinações. É duro, mas é verdade. Quem chegar primeiro, quem chegar mais rápido, vai vincar. E quem chegar depois, mesmo que faça algo, mesmo que tenha uma ideia igualmente boa, se não chegar lá primeiro, muito provavelmente não vai ter o mesmo impacto nem sucesso comparado com aquele que já lá chegou. E isto que eu vos estou a dizer, eu sei que pode parecer secante para as pessoas que querem saber mais ideias, mas a verdade é que isto é mais impactante que tudo. E eu estou a dizer isto porque isto não é invenção minha. A coisa mais importante que vocês podem vocês devem ter na vossa cabeça, no que toca a fazer dinheiro, a empreender, ter negócios, e isto é uma das leis do marketing, é a primeira lei do marketing, que está escrito no livro que eu próprio já recomendei noutros vídeos, do All Rice, que é nada mais importante do que vocês serem primeiros numa coisa, na mente de um público-alvo, de um consumidor, de um mercado, do que comparadamente ou serem melhores, ok? É muito mais importante, é ultra fundamental e incomparável sequer. É incomparável vocês chegarem em primeiro, serem os primeiros ou serem os melhores, ok? O ser primeiro é ridiculamente mais impactante, porque isto que eu estou a dizer, eu não sei quais são os estudos, eu não vou explicar as teorias, mas uma coisa é uma verdade e é um facto. Se vocês chegam em segundo ou terceiro, não quer dizer que vocês tenham sucesso, mas se a vossa ideia já existe e está a ser implementada no mercado e já está na mente das pessoas, o potencial de vocês fazerem dinheiro ou serem tão bem-sucedidos já não é tão grande comparado com aquele que chegou primeiro e que já está na mente das pessoas, ok? Isto, talvez muitas pessoas ainda não perceberam bem isto, mas isto é simplesmente verdade. É a mesma coisa, vou só dar este exemplo para terminar e seguir logo em frente. Vocês olhem para a maior empresa de fast food que vos vem à cabeça, olhem para a maior empresa de veículos elétricos que vos vem à cabeça. Dois exemplos. E vocês vão pensar, mas o fast food, a McDonald's e blá blá blá. Existem milhões de concorrentes. As pessoas não sabem. Olhem para marcas de veículos elétricos. Existem praticamente todas as marcas de carros produzem carros elétricos. Mas eu não vou mentir, a maior parte das pessoas sabe. A primeira coisa que veio à sua cabeça foi Tesla.
ok? Portanto, é simplesmente facto, factual. Tipo, quando as pessoas se lembrarem de algo relativamente a algo em específico, a primeira coisa que vai entrar na cabeça das pessoas é o que importa, ok? O segundo, e isto está relacionado a penetração de mercado e tudo mais. Portanto, se vocês querem realmente, e isto se aplica em tudo, tudo, mesmo nas mais micro coisas que vocês possam imaginar, seja ultra nicho de isto ou daquilo, meu, se já existir algo que vocês têm em mente e vocês querem executar, se já existe algo semelhante e isso já está a bater, vocês não vão ter tanto impacto comparado com essa pessoa, página, negócio, ou seja lá o que for, ok? Portanto, não percam tempo. Adiante. Agora, falamos então de ideias avançadas que poderiam ser aplicadas. Eu fui ao ChatGPT, eu fiz aqui uma pesquisa de algumas horas e, juntamente também com a minha equipa e com algumas ideias que nós trocámos, estas foram as ideias que eu tirei e que eu espero que de alguma forma vos elucidem sobre o potencial disto. E esta ideia seria, por exemplo, usar a produção de vídeos feitos no VO3 e, uma vez que vocês dominam os prompts, usar isso para criar vídeos institucionais altamente profissionais enquanto uma agência de audiovisual. Ok? Agora, que tipo de oferta é que isto poderia ser? Um exemplo simples. Produzimos vídeos institucionais com inteligência artificial para promover a sua empresa e aumentar as suas vendas. Outro exemplo de oferta poderia ser também, em alternativa, criamos um vídeo institucional com IA para a sua empresa em menos de 24 horas. Uma oferta que ganha na rapidez comparado com os outros concorrentes. Porquê é que eu acho que esta oferta vai funcionar? A maior parte das empresas de audiovisual, um dos problemas que tem é alto custo logístico. Ok, eu digo isto por experiência que eu já produzi vídeos, eu e a minha equipa já produzimos vídeos para várias empresas, umas delas grandes empresas em Portugal, que eu não vou revelar o nome, mas para quem está na área sabe que é um dos grandes problemas e um dos grandes pontos desvantajosos de ter uma agência audiovisual, que são basicamente o custo logístico, ou seja, as deslocações, o criar isto, o criar aquilo, os recursos humanos e materiais que poderão ser necessários para aquela produção e o tempo de demora até o deadline, ou seja, o tempo desde o momento em que começa o projeto até ao final do projeto. E que normalmente estamos a falar de, no mínimo dos mínimos, 5, 6, 7 dias, para não dizer 2, 3 semanas, ok? Em alguns casos pode chegar até um mês ou mais, ou seja lá o que for. E estamos a falar de um período de tempo muito grande. E uma vez que há uma oferta de mercado em que consegue responder a uma necessidade de empresas que procuram algo rápido, on time e extremamente bem produzido, com uma produção altamente profissional, e tudo isto pode ser feito com inteligência artificial, neste caso o VO3, é simplesmente ridículo. E eu tenho a certeza que vai haver procura para isso, porque há procura para isso, na verdade. Empresas, principalmente empresas locais, negócios locais, que até podem nem ter um grande budget, mas que estão dispostas a pagar por isto. Ok? Várias centenas. E vocês conseguirem executar, uma vez que vocês dominam os prompts, conseguirem aplicar e executar isto de forma quase industrial, em série. Isto era uma ideia que poderia gerar, à vontade, 5 até 25 mil euros por mês. Ok? Qual seria a estratégia que eu usaria para captar clientes? Criava uma campanha de anúncios no Meta Ads, redirecionado para empresas, com um vídeo feito pelo próprio VO3 a promover a própria agência, utilizando, por exemplo, a argumentação de este vídeo foi feito por inteligência artificial e se tu queres promover a tua empresa com vídeos como este, elevar o prestígio, a credibilidade e a reputação da tua empresa com vídeos profissionais feitos por inteligência artificial e com isso obter mais clientes, clicas no link e esse próprio link depois levaria para uma VSL, um vídeo de vendas, onde explicava tudo como é que isto tudo funcionava. Ok? Eu até ia mais longe, eu criava aqui 3 planos, depois na VSL, em que já dava aqui uma ideia mais ou menos de preços, ou seja, em vez de levar todas as pessoas para a reunião, fazia já aqui uma standardização, uma produtização do serviço. Por exemplo, no plano 1 fazia um vídeo feito, personalizado em 48 horas para a sua empresa, direcionado depois para o público XYZ. Depois a pessoa respondeu lá um pequeno formulário para, pronto, as pessoas, para pronto, aquilo conseguir fazer o onboarding e o briefing. E, por exemplo, fazia isto por 300 euros. Segundo plano, seria, por exemplo, um vídeo, em vez de ser em 48 horas, seria em 24 horas e ainda teria um bónus de um vídeo adaptado para formato vertical e curto, de 20 segundos no máximo. E mais 3 artes publicitárias também feitas por inteligência artificial. Isto só por, em vez de 600, fazer por 400 euros. Pronto, fazer aqui um pequeno upsell. E o terceiro plano, a terceira opção, levava para uma reunião, ou seja, era um plano ultra personalizado, tipo enterprise, digamos assim, e teria lá depois a opção de marcar uma reunião no Calendly. Isto é uma ideia que eu delineei, ok?
e que, claro, com mistura já daquilo que existe em algumas outras empresas e softwares, mas acho que seria algo que funcionaria extremamente bem. Eu próprio iria aplicar isto, se o fizesse. Bom, por isso, como vocês viram, existem milhões de possibilidades, mas estas que eu apresentei até agora, para mim, são as principais ideias que provavelmente, a meu ver, farão mais sentido, ok? Para qualquer pessoa que queira começar a fazer os seus primeiros milhares de euros o mais rápido possível com esta ferramenta. Outras ideias poderiam ser, por exemplo, criar uma página com vídeos memes sobre um tema em específico. Eu há pouco mencionei o exemplo das páginas de antepassados, ok? Dessa página que já existe, a Máquina do Tempo. Isso é apenas uma mera ideia, ok? Pode existir muita mais coisa que vai apenas depender da vossa imaginação. E as possibilidades são, na verdade, infinitas, são praticamente infinitas, portanto, é tudo uma questão de desenvolverem as ideias dentro deste tipo de nicho, dentro desta ideia, e simplesmente executarem. E por acaso de vocês estarem um bocadinho perdidos, eu posso-vos dar aqui alguns exemplos. Eu poderia dar aqui alguns exemplos como vídeos de memes fictícios, de personalidades políticas ou futebol, a falarem de coisas engraçadas, por exemplo. E depois para a malta que pensa, e depois vou vender aqui um infoproduto, já há muita gente vende um infoproduto. Eu, por exemplo, poderia fazer aqui de uma forma para diferenciar também. Ao invés de vender um e-book, eu criaria aqui uma landing page, uma VSL, para que os seguidores puderem criar um vídeo de AI realista e totalmente personalizado por exemplo, 40 euros. Eu sei disto porque há muita gente que procura por isto e eu acho que seria uma forma fácil e barata também conseguir monetizar aqui um pouco esta ferramenta. Isto, claro, criando primeiramente uma audiência com aquele conteúdo. Outra ideia, e que também já havia a acontecer antes, não foi feita ainda com este nível de produção, mas já foi feito com outras ferramentas, seria, por exemplo, a criação de podcasts de personalidades que nunca se falaram, até mesmo personalidades que já morreram e alguma coisa assim do género. O exemplo 3 já é algo que eu não sou próprio apologista, mas sei que também pode ser uma possibilidade para muitas pessoas e que, independentemente de eu não ser apologista, eu sei que esse mercado vai continuar a existir, portanto, deixo aqui a ideia de qualquer das formas. Seria a utilização destes vídeos para mercados hot e OnlyFans. E se vocês forem a verem outros vídeos de canais que já falaram sobre as possibilidades de VO3, vão ver que já há malta a conseguir fazer vídeos. Não há muitas restrições, pelo que eu percebi, para fazer este tipo de vídeos e as possibilidades são basicamente surreais. Por isso fica basicamente ao vosso critério. A quarta opção, que eu próprio também poderia eventualmente executar, na minha ótica, seria a criação de vídeos de vendas para a venda de infoprodutos ou produtos físicos, seja os PLR, Product Label Rights, promoção da marca, venda de um produto físico, etc, etc. Depois, claro que entram aqui outros campos de cenas de componentes éticas e legais, as quais eu não vou falar e nem vou sugerir porque, pronto, pelos motivos mais óbvios, mas que basicamente há aqui uma enorme possibilidade. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, o que é, vocês, por exemplo, malta que vende infoprodutos ou produtos físicos, criar uma VSL, um vídeo de vendas feito por um médico ou por médicas, ou o que for, a venderem um produto vosso e a falarem daquilo e basicamente criar o fator autoridade, ok? Sobre um produto que é vosso. Pronto, isto é uma pequena ideia. Depois, lá está, as possibilidades vão depender apenas da vossa imaginação. Mas eu não vou dar seguimento a isso porque, pronto, há aqui algumas coisas das quais eu não vou recomendar, que já não entram aqui num campo meio duvidoso, mas pronto, fica depois tudo ao vosso critério, ok? Quinta opção poderia ser a criação de vídeos de reviews de influencers que nunca existiram, ok? Isto aqui é outra ideia que o ChatGPT deu e que eu não sou muito a favor, principalmente quando está o vosso produto ou a vossa imagem em risco. Eu próprio não faria isto. Em sexto lugar, poderia ser também, isto aqui acho que já é algo mais legítimo, poderia ser uma página, um canal do YouTube de criação de clipes de personalidades ou de outra coisa qualquer, ok? E vocês basicamente monetizarem isso simplesmente com os anúncios do Google, do YouTube, ok? Agora, uma ideia ultra avançada que eu deixei aqui e que eu acho que pode ser extremamente interessante para quem quer levar isto mais a fundo. E que também de alguma forma está relacionada àquilo que eu estou a pensar e executar dentro da minha agência e com a minha equipa. Que é a criação de um SaaS. Para quem não sabe, o SaaS é um software. E criar esse SaaS com uma subscrição. E aqui, meus amigos, está o ouro, se isto for bem feito. Dentro desta possibilidade de criar um software, eu subcoloquei, por assim dizer, aqui 4 opções. A primeira seria aqui a criação de uma plataforma de filmes personalizados por subscrição. A ideia basicamente consistiria em criar uma plataforma onde qualquer pessoa pode gerar um trailer cinematográfico da sua própria vida, ou de um momento, um casamento, um pedido de casamento, um nascimento,
ou qualquer outra coisa. Isto com um VO3 e uma narração feita, ok? Como é que isto funcionaria? Como é que as pessoas iriam vos pagar? As pessoas, haveria aqui uma possibilidade de uma subscrição, $19 por mês, e a pessoa teria direito a 3 trailers ou 3 vídeos. Depois isto até poderia colocar outras opções, como upgrades, efeitos premium, voz de celebridades clonadas, etc, etc. Ou seja, ao fim e ao cabo criar um software com já umas opções pré-feitas, pré-definidas, e dar aqui alguma liberdade à pessoa, basicamente fazer de alguma forma uma correlação com o VO3, algo que ainda não é possível, através da API, mas pelo menos usar de alguma forma a tecnologia e criar aqui opções que redirecionam para o VO3, por exemplo. E a pessoa está a usar a interface do vosso software, o que torna depois muito mais fácil da pessoa ter já resultados pré-definidos. E só para vocês terem uma ideia, uma plataforma destas, com 3.000 subscritores a pagarem $19 por mês, faria nada mais, nada menos do que $57.000 por mês, ok? O que seria mais ou menos $700.000 por ano. Agora, outra ideia poderia ser, e aqui eu já acho que faça mais sentido, isto é uma ideia que eu já tive no passado, mas não tive vontade de o fazer, de o executar, porque era algo que envolvia outras vertentes que não estavam relacionadas à minha expertise e área e aos meus planos, mas que eu acho que seria algo que poderia ser extremamente interessante. Isto seria a plataforma de um marketplace no qual vocês têm um banco de vídeos cinematográficos feitos por AI. Isto à semelhança do que existe, daquilo que já existe com o Pexels.com e o iStock. Para o caso de vocês não saberem o que é, isso são na verdade bancos de vídeos e de imagens. O iStock é pago, o Pexels não, mas basicamente tem depois versões premiums e vocês dão a possibilidade ao utilizador de fazer downloads daqueles vídeos e usar para os propósitos que as pessoas bem desejarem. Mas basicamente vocês estão a disponibilizar uma ferramenta em que dá um banco de vídeos e vocês ganham dinheiro com uma subscrição de utilizadores os quais vocês dão a possibilidade de fazer, por exemplo, 500 downloads por mês, ok? Por uma mensalidade de $15, ok? Ou seja, as pessoas podem simplesmente adquirir, baixar e reutilizar os vídeos, tudo isto por uma subscrição de $15 por mês. Como é que isto funcionaria na prática? Eu próprio, se fosse a executar, criaria inicialmente várias contas de VO3 do Google, ou seja, o Ultra AI, e criava entre 30 a 60 vídeos por dia com a ajuda do ChatGPT para ir aumentando a base e ter vídeos de diferentes criadores e diferentes tipos de ideias. Depois criaria aqui um sistema do produtor que permita às pessoas alocarem os seus vídeos e ganharem algum dinheiro com base em cada download. Isto seria uma forma de terceirizar esse processo de criação de vídeos. Depois, assim que eu tivesse já uma boa base de vídeos na minha plataforma e tivesse o chamado Minimum Viable Product, e compensava os criadores de conteúdo com 15 cêntimos por cada download. O investimento inicial que eu acho que poderia rondar aqui no início para a criação desta plataforma, excluindo toda a interface do site e todas essas vertentes de programação, seria 1.500 € para as contas de VO3 da Google nas primeiras mensalidades, mais o alojamento para as centenas ou milhares de vídeos que vocês vão ter em stock, que aí sim poderá ser o maior gasto. Mas o potencial de uma coisa como esta depois fica depois na vossa cabeça. Ou seja, se nós formos a pôr em causa aqui umas meras 1.000 subscrições, nós estaríamos a falar aqui de um rendimento que daria $15.000 por mês. Ok? E isto tendo em conta que há plataformas como o iStock que fazem muito mais do que esses $15.000. Porque estamos a falar de uma subscrição de, ok, não é muito grande, estamos a falar de alguns dólares, mas que ter 2, 3 milhões de usuários pagantes, sim, faz múltiplos milhões de dólares por ano. Outra ideia que não seria ainda executável e que envolve outras vertentes seria criar uma plataforma de SaaS de geração de vídeos para agências. Ao invés de venderes a produção de vídeos para outras empresas, enquanto agência, criarias um sistema em que se baseia em usares o VO3 da Google via API, ou seja, quando isto estiver disponível, porque neste momento não está, e criaria uma plataforma de marca branca, white label, onde outras agências e freelancers podem gerar vídeos ultra realistas para os clientes deles. Isto já com uma certa personalização, porque o VO3 neste momento é muito genérico. Assim como já tem à semelhança com o ChatGPT, e já existem chatbots, claro, cada um com o seu modelo de linguagem, mas que são basicamente chatbots semelhantes ao ChatGPT, mas que já estão personalizados para um contexto específico. Temos, por exemplo, o Cloud.ai, que é
único e exclusivamente feito para marketing e copywriting. A ideia seria, por que não fazer algo semelhante, só que em vez de ser para chatbots, seria para produção de vídeos ultra realistas. E uma coisa semelhante deste género para marketing ou para agências e freelancers. Eu acho que haveria enorme potencial nisto. O único impeditivo e contraste aqui seria mesmo a execução disso a nível de programação, porque independentemente a ferramenta usasse, essa plataforma usasse o seu próprio modelo de linguagem, e quando falamos em modelo de linguagem estamos a falar de um chatbot que tem um certo tipo de input de dados específico, ok? Ou seja, uma ferramenta única, nativa, ao contrário de outras ferramentas. Vocês, para terem uma ideia, há muitos softwares de AI que se autoproclamam de AI específicos numa determinada coisa, mas nada mais são do que uma extensão de um chat GPT. Basicamente são ligadas ao API do chat GPT, só que estão com uma comunicação específica para falar daquela forma específica, ou seja, estão treinados para falar daquela forma específica. E a ideia aqui seria basicamente essa, ou seja, treinar o VO3 para este contexto específico e usar isso enquanto API ou algo assim do género e depois vender isto para outras agências, freelancers que depois eventualmente irão usar isto para produzir vídeos ultra realistas para os seus clientes. E isto, tanto poderia ser para anúncios, social media, etc, etc. Eu aqui arriscaria mais e, tendo em conta que é um hot market, eu, no meu lugar, ponderava aqui à primeira vista fazer uma mensalidade de $97 por mês por cada agência. Acho que seria um plano extremamente execuível, tendo em conta que um vídeo já poderia render muito mais do que a subscrição. Um vídeo feito para um cliente com esta plataforma poderia já render muito mais do que esses $97 para esta agência ou freelancer que usou a plataforma. E depois poderia colocar aqui outros planos de enterprise e muito mais. Mas só para ter uma ideia, se tiver 1000 subscrições a fazer $97 por mês, isto estaria sensivelmente 1 milhão, qualquer coisa como $1.200.000 por ano, ok? E nós estamos a falar apenas de 1000 membros, ou seja, 1000 subscrições. Isto é algo que, tendo em conta que é algo, como a maior parte das pessoas sabe, existe muito mais pessoas do que mil agências e freelancers. O potencial aqui é muito maior, como é evidente. Mas isto é apenas um número razoável para também não criar high expectations e, ao mesmo tempo, para elucidar um bocadinho também as possibilidades que as pessoas poderiam ter no mínimo dos mínimos. E tudo isto são ideias e formas que, meus amigos, eu garanto que na maioria delas vão ser implementadas e executadas e vão fazer muito dinheiro a muitas pessoas. Agências de produção de conteúdo audiovisual vão ser repostas e substituídas. Designers já estão e vão continuar a ser substituídos, e muitas outras pessoas que trabalham em áreas criativas, por mais que nós não queiramos, infelizmente, quer seja felizmente ou infelizmente, vão ser terceirizadas e substituídas por inteligência artificial generativa, como esta. Portanto, estas formas que eu mencionei são, na verdade, oportunidades que as pessoas terão que aproveitar e terão que usar a seu favor para se adaptarem. E até posso dizer, eu não tenho a menor dúvida que já há pessoas a fazer dinheiro com isto. Principalmente lá fora. Agora, é uma questão de quem chega lá mais rápido. O VO3, como eu disse, é só o início da aceleração do desenvolvimento da inteligência artificial. Mais softwares, mais ferramentas e revoluções acontecerão nos próximos meses e anos. A oportunidade é agora. Se tu gostaste deste vídeo e achas que de alguma forma te inspirou ou agregou valor de alguma maneira, deixa um like e subscreve no canal. Até à próxima.